Shalom a todos, bom dia. Aqui é Fernando Miguel do canal Uma Bíblia por Dia. Hoje vamos falar sobre a nomenclatura dos livros, E como elas influenciam às vezes na ordem adotada. E dentro desse tema vamos satisfazer umas curiosidades aqui, explicar certos termos, que existem e tal. A ordem dos livros da Bíblia varia de acordo com o grupo religioso que se adota, certo? A gente vai falar primeiro em questão ao Antigo Testamento, depois ao Novo Testamento, tá? E isso vai apresentar aqui algumas diferenças, que a ordem católica é diferente da ordem protestante, que é diferente da ordem judaica, tá? Para fins de curiosidade, na ordem católica adotamos a Bíblia de Jerusalém de 1980. Na ordem protestante adotamos a Bíblia de João Ferreira de Almeida. E na judaica adotamos a Bíblia Dalet, até mesmo para ter um padrão de explicação, tá? Na católica e protestante, a divisão da Bíblia vem Pentateuco, históricos, poéticos, proféticos, tá? Terminando com o livro de Malaquias, nas duas. E aí em Malaquias tem uma curiosidade, que na católica tem 3 capítulos e na protestante tem 4. Isso aí eu não sei explicar o porquê, tá? Varia muito, creio que tem algo a ver mais com a questão do texto adotado, já que a católica adota o texto da Septuaginta e a protestante até adota o texto judaico. E nas Bíblias judaicas termina com o livro de 2 Crônicas. E já no Novo Testamento, a ordem permanece da seguinte forma: Evangelhos, histórico, cartas paulinas, cartas gerais e Apocalipse. E vou falar uma curiosidade sobre a questão dos evangelhos também, tá? Então, na Bíblia Católica e Protestante, a ordem dos livros permanece assim. Na ordem católica: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Protestante também. E na questão da Bíblia judaica, nós temos a nomenclatura seguinte: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim, certo? Que são os mesmos livros exatos. Aí tem Josué, na católica e na protestante, e Yahushua, filho de Nun, que é Josué. Juízes, Shoftim. Agora aqui já começa uma divisão. Vamos centralizar primeiro na católica e na protestante, depois vamos falar da questão da ordem judaica. Tá? Então, na católica e protestante, em seguida vem de Juízes, vem Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º dos Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias. Aí na católica tem Tobias e Judite. E aí a católica concorda com a protestante: Esther, 1º e 2º Macabeus, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Sabedoria e Eclesiástico. Aí vem Isaías, Jeremias, Ezequiel, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, E no caso da católica vem Baruque, aí Ezequiel, Jonas, Miqueias, Naum, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Ageu, Zacarias e Malaquias. Na Bíblia Católica, o livro de Obadias é chamado de Abdias, E tem essa diferença, Terminou
em Malaquias, as duas, vem a ordem protestante. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º e 2º e 3º João, Judas e Apocalipse. Essa ordem permanece tanto na evangélica quanto na católica. E na tabela que eu fiz aqui no livro, né, tem a diferença de 7 livros, né, entre o Apocalipse na protestante e na católica. Agora, falando da questão judaica, como falei, adotei a Dalet, tá? Então vem Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Devarim, Yahushua Ben Nun, Shoftim, Shemuel, Aleph Bet, Melachim, Aleph Bet, Yeshayahu, Irmiyahu, Ezequiel, Rocheia, Yoel, Amós, Ovadia, Ioná, Mirá, Nahum, Havakuk, Zefania, Hagai, Secharia, Malachi, Tehelim, Iov, Mishle, Ruth, Shir Hashirim, que é Cantares de Salomão, Coelet, Eirá, Hadassah, Daniel, Ezra, Nehemiah, Divrei Hayamim Aleph, Divrei Hayamim Bet, que são os livros de crônicas. Aí vem Matitiahu, Marcos, Lucas e Yohana, Maaser HaShelichim, Yaakov, Kefa, Aleph Bet, Yohana, Aleph Bet Gimel, Yahudá, Ivrim, Romim, Corintim, Aleph Bet, Galatim, Efsim, Filipim, Colossim, Tasloniquim, Aleph, Tasloniquim, Bet, Timóteos, Aleph, Timóteos, Bet, Tito, Filemon. Pois bem, dito isso aqui, a gente vai falar um pouco sobre a questão da nomenclatura católica, né? Que nas antigas, o 1º, 2º, 3º e o 4º livro dos reis, né, que era na nomenclatura antiga, viraram 1º e 2º Samuel, 1º e 2º dos reis. Porque em 1º e 2º reis, da nomenclatura antiga, havia muito da ação de Samuel. E o 3º e 4º dos reis virou o 1º e 2º. Paralipômenos vem do grego, paralipômena. Virou crônicas, que vem do latim, chronicorum, que significa contos do cotidiano, né? E estas são as nomenclaturas que alteraram. 2 livros, na verdade, que viraram 3, né? Paralipômena e 1ª Reis, até a 4ª dos Reis. Algumas bíblias católicas bem antigas você acha isso, né? Anterior a 1950. A partir de 1950, aproximadamente, as bíblias passaram a adotar a forma de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Essa forma de nomenclatura eu até hoje não achei em nenhuma bíblia protestante, tá? Se bem que em alguns casos as bíblias protestantes eram as mesmas bíblias católicas, né? Eles só deixaram de ler estes 7 livros que a gente sabe quais são. Na questão da nomenclatura, né? E assim, teve essa mudança, foi porque, como falei, teve uma observação da ação de Samuel nos 2 primeiros livros, né? E já nos outros 2 a participação de outros profetas. Então a gente consegue perceber que o termo paralipômena deriva do latim, né? Tem o mesmo exato
significado de crônicas, uma continuação de obra literária. Isso de acordo com o dicionário Dício, né? Tá até o link aqui no livro, quem quiser. E também um adendo ao livro dos reis na Bíblia. Uma crônica, de acordo com o mesmo dicionário, é um conjunto de fatos da vida cotidiana, ou um conjunto de notícias que circulam sobre pessoas. Então, o livro das crônicas teve seu nome traduzido do latim para Lipômenos para crônicas, né? Outro ponto importante aqui, né? Os livros de Salmos têm uma divisão nas Bíblias católicas, que o Salmo 22, na verdade, é o Salmo 23 da Bíblia Evangélica. Essa divisão se dá porque eles juntam um salmo com outro ali por volta do Salmo 7, 8 aproximadamente, e vão refazer essa divisão lá para o Salmo 130, 120, 130, onde o maior salmo da Bíblia católica é o Salmo 118, né, e não o 119, como normalmente a gente analisa. A ordem judaica que a Dalet adota, né, seriam os evangelhos, o histórico, as cartas gerais primeiro, né? O livro de Hebreus ele entraria nas cartas paulinas até a carta de Filemon e terminaria com o livro de Apocalipse. Só que eu pessoalmente defendo uma teoria que o evangelho de João não deveria ser o quarto evangelho. Ele deveria ser o primeiro. Porque Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, né? E se a gente for observar aqui, ó, vou abrir uma Bíblia online aqui, né? Para analisar melhor, para vocês verem a análise que eu vou fazer. O livro de Lucas e o livro de Atos têm uma função muito importante. Vamos analisar aqui, ó, Atos capítulo 1 e Lucas capítulo 1. Olha só que interessante. Começa assim: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me a mim também conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já está informado. Né? Essa introdução aqui mostra que o Evangelho de Lucas, na verdade, não é um livro, e sim uma carta. Né? Agora, olha só aqui. A gente viu que foi destinado a um homem chamado Teófilo. Né? Agora, olha aqui o livro de Atos, como começa. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que o Messias começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito do Eterno aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Elohim. Agora vamos lá para o último capítulo de Lucas, né? Vamos pegar aqui os últimos versículos, né? Aqui, ó. Olha só que interessante. E lhes disse: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moshe, nos profetas e salmos. Então abriu-lhes o entendimento e compreenderam as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Messias padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados,
em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando suas mãos abençoou. E aconteceu que, abençoando, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam no templo louvando e bendizendo a Elohim. Amém. Aí, ele coloca aqui, E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Olha só como bate o texto, né? Aqui, Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Disse ele que de mim ouvirdes, né? E eis que vos envio a promessa de meu Pai. Tá vendo aqui como o texto ele se encaixa? Então, na minha opinião, eu creio que o último evangelho deveria ser o evangelho de Lucas, né? Aqui ele vai e fala, mas recebereis o Espírito e a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e tal. E dito isso, ele, enquanto dizia isso, vendo eles, foi levado às alturas em uma nuvem, e o recebeu, ocultando-o a seus olhos, né? E estando com seus olhos fitos nos céus, ele subia, e eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Messias que dentre vós foi recebido em cima do céu há de vir, assim como para o céu o viste ir. Ou seja, aquilo já dá uma continuidade à contextualização de Lucas. E é por isso que eu defendo que o Evangelho de Lucas deveria ser o último. João primeiro, porque Mateus e Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. Então, apresentar-se primeiro o Messias como sendo, né, apresentado em João, o Verbo do Eterno. Depois, apresentar-se ele como um homem, apresentar-se ele ali a Marcos, né, aos Romanos, e por fim a Lucas, né, o Evangelho de Lucas fosse apresentado ali e desse a continuidade no livro de Atos. Porque o livro de João, se você for olhar o finalzinho dele, ele não se encaixa perfeitamente com o livro de Atos, né? Olha só. Olha só aqui, no final, a partir do 19. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Elohim. E dito isso, lhe disse: Segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo, pois, isso, né? E Pedro, voltando-se, viu em seguida o discípulo tal. E vendo Pedro este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? E disse-lhe Jesus: Se quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não haveria de morrer. Porém, Jesus não lhe disse que não morreria, mas: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? E este é o discípulo que testifica destas coisas, a qual escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que o Messias fez, e cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Ou seja, João, aqui, o Evangelho de João, ele não consegue contextualizar com Atos. Mas o Evangelho de Lucas, no último capítulo, ele contextualiza perfeitamente com Atos. Então, acho que deveria haver uma questão da ordem dos livros ser revista, porque a Bíblia evangélica adota uma ordem que ela não é muito reconhecida, né? Os escritos, né? Aliás, os profetas, eles vêm antes todos os ensinos proféticos. E o único ponto ali que é de história, né, como os cristãos gostam de classificar,
que encaixaria bem seria, né, o livro de Josué, Juízes, Samuel, Reis, né, para depois entrar os profetas, que vai até Malaquias, né? E aí vem os escritos. E os escritos vêm poemas como Jó e Salmos, Provérbios, vem história como Ruth, né? Algumas sabedorias como em Cantares e Eclesiastes, né? E Lamentações, e vem ali ensinos que são práticos, né? Bem como as histórias, e terminando em crônicas. Ou seja, na verdade a história da Bíblia termina com o cativeiro da Babilônia, né? Somente a Bíblia Católica ela dá uma explicação aqui sobre esse tema e vai ser no livro de Macabeus, tá? Somente isso, que ela dá uma continuidade, que o livro de Macabeus vai até o período do Messias. Então, essa nomenclatura aqui a gente deve entender, porque a questão dos nomes dos livros revela muito sobre eles. Principalmente os livros na ordem judaica, eles têm uma revelação do nome aqui que é uma coisa interessante. Bereshit, né? Se eu pegasse aqui uma Bíblia hebraica, né, e a gente fosse ler aqui, ó, vou abrir aqui novamente a Bíblia, vou colocar aqui Gênesis, capítulo 1, e vou colocar o texto hebraico, né? O nome de Gênesis em hebraico é Bereshit, porque a primeira palavra de Gênesis é justamente essa. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha-aretz, que significa no princípio. Se a gente for lá para o livro de Êxodo, né, vamos anotar aqui Levítico também, Números e Deuteronômio. Êxodo capítulo 1 é chamado de Shemor, né? Aqui, ó. Va'aler, não é Ve'aler Shemot, né? É uma das primeiras palavras, né? O livro de Levítico, né? Levítico é chamado de Bemidbar, né? Deixa eu conferir aqui, mas acho que é. Não, Vaikra. Levítico é Vaikra e começa exatamente com a palavra Vaikra El Moshe, Vaikra El Moshe, e chamou o Senhor a Moisés. Bemidbar. Bemidbar significa contagem, né? Então começa assim. Vedabar Adonai El Moshe Bemidbar, né? Que significa deserto, né? Tá aqui, ó. Bemidbar, deserto. E o último é Devarim, né? Que começa aqui com Elet Hadevarim Moshe Davar. Davar, né? Asher Davar Moshe El Kel
Israel, né? Hel, Israel. Então, tá aqui, ó, Hadevarim. É uma das primeiras palavras, né? Que significa justamente palavras, né? E davar significa falar. Então, a nomenclatura hebraica tem a ver com isso. E depois disso, a gente tem, né, os livros que vêm com os nomes das pessoas, né, e com o assunto principal deles. Vamos abrir o livro de Melachim, de Reis, né? Aqui, ó, Melachim. Vamos ver aqui. Aqui, ó, Verha Melachim, Verha Melech, Davi, né? Verha Melech, Davi. Então já começa mais ou menos assim. Yeshayahu, né? Depois vem com os profetas, que são os autores dos livros, né? Aí vem Mishle, Provérbios. Se a gente for olhar também aqui, ó, os provérbios, né? Mishle, ele começa com a palavra Mishle. Mishle, Shelomo, Ben Davi, Melech Israel. Mishle, Shelomo, Ben Davi, Melech Israel. Aí depois de Mishle, vem Ruth, Shir Hashirim, né? Se a gente for olhar aqui, ó, Salmos, Provérbios, Cânticos, né? Começa com Ani, Ha. Não é Cântico dos Cânticos, né? Deixa eu conferir aqui. Shir Hashirim. Shir Hashirim. Consta aqui, né? Que começa com o nome de Salomão, né? E vem o nome do livro, Shir Hashirim. Depois, Kohelet, Eclesiastes, né? Eclesiastes, palavras do pregador, né? Que Eclesiastes é Kohelet. Deixa eu ver se acho aqui a palavra Kohelet. Não, não consta aqui. Não consegui achar, né? Então, a maioria dos livros às vezes tem a ver com as primeiras palavras ou com o nome do autor, né? Vou olhar aqui o livro das crônicas, né? Que crônicas em hebraico seria Divrei Hayamim. E não começa assim. Começa com Adam, Shet, Enosh,
Cainan, Malalel, Yared, Enoque, Metushalah, Lamer, Noé, Shem, Ham, Yafet, né? Os filhos de Yafet, Ben Yafet, Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Mesher, Tirah, Veben, Gomer, Askenat, Rifat, Togarma, né? Ben Yavan. Então começa assim o livro de Crônicas, né? Que recebe esse termo Crônicas, tanto como Shir Hashirim, Divrei Hayamim, quero dizer, ele recebe esse nome por causa dos fatos do cotidiano, e ali ele começa dando uma pincelada no que aconteceu para trás. Então, toda a nomenclatura que é adotada no meio cristão, ela é de origem grega, e a nomenclatura hebraica tem a ver com algo referente àquele livro, seja o assunto, o nome do profeta, as primeiras palavras, né? Então, tudo isso tem sempre alguma coisa que leva ali. Já no Novo Testamento, né, os livros, eles têm a maioria, ou os autores ou os destinatários, né? Pode observar que os autores são, no caso dos evangelhos, né? Tirando o livro de Atos, os livros são medidos pelos autores: Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos é o único livro que ele é de uma forma geral, né? E depois vem as cartas gerais, né? Tiago, Pedro, João, Judas. Estas cartas são de autores também. Aí vem Ivrim, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon são destinatários. A outra exceção também aqui, é o livro de Apocalipse, que vem com o termo revelação, né? Já no caso de Apocalipse, na visão cristã, ele é escrito em grego, né? E vamos colocar então aqui um texto grego auxiliar, né? Vou colocar o texto Receptus, porque começa com a seguinte palavra, o livro de Apocalipse: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então, no grego começa Apocalipse Iesu Cristo em eduken auto hoteos dexai tois doulos auto dei genestai em takei kai essemanem, né? Ou seja, Apocalipse, e é daqui que deriva o nome do livro. Como nos livros de origem grega, né? Se a gente fosse ler uma Septuaginta aqui, o livro de Gênesis estaria lá. Gênesis, né? Ou Enarque, né? De Genesen Theos, né? Enarque de Genesen Theos. Então, se fosse olhar pela lógica hebraica, o nome do livro de Gênesis deveria ser Enarque, no princípio, como é no hebraico, Bereshit. Então a gente tem toda essa carga com a nomenclatura dos livros, justamente pelo fato deles
trazerem uma carga deles próprias e que os nomes em português que são derivados do grego e do hebraico, mais precisamente do grego, né? Porque até o nome do Antigo Testamento veio para o português através do grego. Com a helenização da cultura judaica, a gente adotou muita nomenclatura grega: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, né? No aritmoi, que é números, né? Aritmoi, que se a gente for olhar numa Septuaginta vai ter esses nomes assim. E essa carga veio muito da cultura grega, que veio muito forte para o meio cristão. Então, a gente adota essa forma. E os nomes em português, eles não trazem tanta revelação assim quanto a estrutura do nome em hebraico, né, que mostra ali as primeiras palavras em hebraico do nome dos livros, né, e que traz um significado maior. Então, mudando o nome do livro de, por exemplo, Bereshit para Gênesis, origem, tira toda a carga que carrega no livro de Bereshit. Porque justamente o termo Bereshit traz um significado especial para o livro. Porque fala no princípio de quê? No princípio da criação. Então vem trazendo toda essa carga, né? Shemot, né? Que traz a carga ali da questão do termo, né? Vamos abrir Êxodo aqui novamente e colocar o texto hebraico, né? Para a gente ver aqui, ó. Aqui, ó. Valer Shemot. Ou seja, estes são os nomes dos filhos de Israel, bem Israel, né, que entraram em Mitzrayim, né? Então, coloca aqui, estes são os nomes. E qual o sentido de êxodo, saída, né? Porque conta a história de como o povo saiu do Egito. Mas isso aí é um pequeno fato, não estou menosprezando o milagre nem nada, mas é um pequeno fato na grandiosidade da história do livro de Shemot, porque o livro chama as pessoas pelo nome, né? Chama pelo nome. Então, o termo Shemot significa nomes, porque o livro começa com os nomes dos filhos de Israel. Moshe é chamado pelo nome, pelo próprio Criador. E é aqui que o Criador revela o seu nome a Moshe, né? Basicamente, a primeira menção do nome que o Criador se apresenta nominalmente. Ele fala, eu sou, né? Então ele se apresenta nominalmente. Então, eu acho que a questão de nomes aqui é muito mais forte do que simplesmente citar o fato da saída do Egito, que não durou nem 3 capítulos direito do livro, e nomear o livro com um peso de 3 capítulos, enquanto ele trata a questão pelo nome. E o Criador sempre chama as pessoas pelo nome. Moshe, Arão, né? Então aqui nós temos um peso. E eu creio que isso traz uma revelação muito grande, né? O termo nomes vem nos mostrar ali a questão do peso que o nome tem na cultura judaica. E não é leve. Então mostra que às vezes a mudança de um nome pode simbolizar uma bênção ou maldição, né? E essa questão da mudança de nome
ela é muito presente no livro anterior, como eu já expliquei no canal Escatologia Aplicada, né? Que o nome de Abrão foi mudado para Abraham, né? De Abram para Abraham, de Sarai para Sara, né? Yaakov, Israel. Então já veio ali dando uma questão de significância de nome, que o nome ele carrega uma carga, né, sobre a pessoa. Às vezes o destino da pessoa pode estar de fato preso ao nome, como o nome do Messias, né, que carrega justamente a sua carga, né, que significa que Adonai é o Salvador. Então, a gente tendo essa questão dos nomes dos livros é muito pesada, né? E essa nomenclatura que a gente adota, a nomenclatura cristã, geralmente ela traz um peso muito grande para a gente, tira muita questão do significado, né? Dos nomes, justamente por causa disso, né? E então vou encerrar por aqui, tá? O estudo de hoje e vamos apresentar depois de amanhã a questão do estudo sobre outros pontos das escrituras, né? Algumas curiosidades, algumas coisas mais interessantes também, porque é uma coisa assim muito séria. Isso influencia até na escolha da Bíblia que a gente faz em relação a uma loja, né? Vai comprar, tem que saber exatamente essas questões para poder ter um entendimento maior. Um grande abraço a todos. Shalom. Quem quiser se inscrever no canal, se inscreva, curta, compartilhe aí nas redes sociais com seus amigos, né? E quem quiser contribuir, estou deixando a chave Pix no final do vídeo aqui, tá? E aqui, na verdade, e também deixando na descrição do vídeo aqui embaixo, tá certo? Um grande abraço a todos. Shalom.